a gente tem visto muita gente, principalmente de oposição, fazer muitas críticas ao governador Rafael, falando assim, o hidrogênio verde não vai acontecer, o porto não vai acontecer. E aí a gente tem a assinatura, de fato, da ordem de que vai, e o professor, que é um técnico que não é do governo, falando que em um ano a planície litorânea é pelo menos 1.500 empregos aí, né, gerados. São as coisas que foram programadas acontecendo, deputado? Acontecendo, sim. E vencendo esse ceticismo. Aliás, a história da humanidade mostra isso. Muitas coisas boas que aconteceram, que se revelaram altamente positivas, não só para um povo, mas até para a humanidade, aconteceram dentro de um clima de ceticismo. Muita gente dizendo que a coisa não iria dar certo, que não iria acontecer. Por exemplo, a questão da vacina, comprovada no mundo todo que a vacina salva vidas. Mas lá no seu início, muita gente achava que não, que era uma questão de Jacaré, engodo. né? Pois é. Ainda hoje tem os negacionistas que se reproduziram, mas são poucos, a maioria acredita. Então, um empreendimento dessa magnitude, Edson, ele exige na sua preparação um largo tempo de planejamento, porque ninguém coloca 27 bilhões de reais no risco. Precisa estar com tudo preparado, não só na parte regulatória, das licenças todas que são necessárias. Segurança jurídica. Segurança jurídica, como na parte de infraestrutura acessória àquele empreendimento. Você vai produzir energia, precisa saber onde é que eu vou colocar essa energia. Quando você vai colocar uma eólica, por exemplo, tem que ter a linha de transmissão para ligar o sistema. Às vezes essa linha de transmissão não está pronta, precisa esperar que ela seja implementada para que então chegue o empreendimento da eólica ou da usina solar e se implante. Agora, a partir da hora que começar a ser implementado propriamente dito, implantada, aí esses empregos começarão a ser progressivamente... Você acha que Parnaíba dobra de tamanho com a implantação dessa empresa na região do litoral? Não só Parnaíba, Luiz Correia, Coqueiro, Buriti... Bom, 3 mil empregos diretos com carteira assinada tem um impacto muito grande em qualquer lugar do Brasil. No Piauí é gigante, no Piauí muito grande, em Parnaíba gigantesco. Porque são 3 mil empregos com carteira assinada que vão comprar supermercado, que vão comprar roupas. E que tem o impacto indireto, né? Todo esse pessoal vai... Os informais também, né? É. Muita gente informal que vai também ter os seu PJs sustento. também, a galera que hoje está querendo pejotização, né? E além disso, o fato de que se trata de um dos primeiros empreendimentos na área de uma energia da transição. Da transição energética, que é o hidrogênio. É o bom do momento no mundo todo, é a busca pela transição energética. Tirando os negacionistas, que querem voltar ao tempo dos combustíveis fósseis, como o Trump, todo o resto do mundo aposta... Quando o senhor vê alguém assim, falando no popular, de internet, né? Tirando onda ou zoando o governador Rafael, que o hidrogênio verde no Piauí não vai dar certo, o que é que vem na sua cabeça? Eu digo assim, se um governador jovem como Rafael Fonteles, ou qualquer outro que venha governar um estado como o Piauí, que ficou historicamente, estruturalmente atrasado. E, Edson, a gente precisa crescer mais rápido do que o Brasil durante muitos anos para acompanhar o Brasil. Porque nós temos 1,7%, 1,6% da população aproximadamente, e apenas 0,7% do PIB nacional. Então, nós precisamos crescer mais que o Brasil para chegar na renda média do Brasil. Como é que se faz isso? Fazendo coisa nova, indo atrás de quem tem tecnologia, dinheiro, capacidade gerencial. Isso importa num tempo de preparo, num tempo de plantio, para depois vir a colheita. Uma salva de palmas recebendo o nosso deputado federal, Merlon de Solano. Tudo bom? Foi bem tratado, deputado? Bem tratado, vi aqui. Você está vendo os novos tempos? Novos tempos, fiquei impressionado. Uma coisa que me chamou muita atenção, Edson, é o fato de que o espaço não é grande, mas ele está super aproveitado, com muita tecnologia. O pessoal também me pareceu muito capacitado. Tem um time muito bom hoje. Aqui não tem aquelas salas gigantes, mas a gente vê que está tudo funcionando. Você imagina ter um estúdio com 8 câmeras e nenhum cinegrafista? Pois é. Quando cheguei ali na sala da edição, eu até comentei assim com a Raquel. Aqui, Raquel, por trás da câmera tem bem mais do que o cameraman. Aí ela disse, não tem nem o cameraman mais. Mas é muita tecnologia. A maioria, quase todas essas câmeras têm IA. Pois é. Inteligência artificial. Então, assim, o profissional que não se prepara... pode ser bem utilizada, né? A inteligência artificial pode ser muito bem utilizada. É muito bem utilizada. Abrir para os meus pares para a gente começar a bater esse papo com o deputado. Deputado, o senhor, além de historiador, o senhor também é economista, né? Foi secretário de Planejamento, de Administração do Estado, e a gente tem um congresso hoje
cada vez mais com opiniões divergentes, né? E a gente tem pautas aí que são cada vez mais complexas, né? Você tem a necessidade de aprovação de pautas cada vez mais estruturantes, como a reforma tributária e o Pacto Federativo, né? O senhor enxerga que o Piauí e o Nordeste podem sair fortalecidos ou a gente ainda corre o risco de ser penalizado com um sistema que historicamente concentra os recursos nas regiões mais ricas do país? Professor Tony, né? O sistema historicamente concentrou, sim, no sul do país, porque era a região mais populosa, centro-sudeste, concentrava a maior parte das atividades econômicas, o grosso da atenção do poder público federal e dos próprios estados se concentrou lá. Lá se implantou mais infraestrutura, mais agências públicas de importância, como universidades, centros de pesquisa, e o próprio sistema tributário brasileiro terminou se implantando à luz dos interesses majoritários desses centros dinâmicos, cabendo à periferia ficar numa posição secundária, de fornecer, por exemplo, mão de obra e ser mercado consumidor. Esse é o papel que o Nordeste cumpriu historicamente. Essa reforma tributária que nós já votamos e que vai ser progressivamente implementada e que a partir de 2032 estará integralmente plena, ela rompe com um dos vícios do sistema antigo, que é a história, por exemplo, da tributação na origem. Ao implementar a tributação do imposto sobre o consumo no destino, que é como acontece em todos os países bem desenvolvidos. Isso dá ao Estado consumidor mais poder de controlar e ficar com a parte mais significativa da receita em relação ao consumo. O deputado entrou numa polêmica, agora, nesses últimos dias, ele propôs um projeto de lei, que é o 4523/24, que visa proibir qualquer tipo de publicidade em jogos e aplicativos voltados para menores de 18 anos. E a gente vive eu não sei se é uma seara ainda não tão frequentada, de como conseguir coibir, por exemplo, que uma criança de 14 anos tenha acesso ao TikTok, de que uma criança de 13 anos tenha acesso ao Quai, de um jovem, o Instagram é mais fluido nesse aspecto. É uma pauta que não é uma pauta popular, deputado. E não é fácil de ser implementada, eu tenho consciência. O problema é que... O que é que lhe levou a isso? A gravidade de ver o comprometimento muito grande de pessoas numa idade muito, muito pequena ainda. Menores de 18, meninos com 12, com 13. Com 12, com 13. Tendo acesso a todo tipo de informação nas redes sociais, porque muitas vezes os pais e as mães têm dificuldade de estabelecer esse controle. E nos próprios sites em que eles gostam de frequentar mais, sendo veiculada a propaganda estimulando o jogo, a aposta. Seja ela bet ou não, de futebol ou de cassino? Eu ainda não tenho clara e a consciência como é que vai ser a execução prática de se for ser aprovado, porque é um processo que eu apresentei para o debate, vai ser discutido nas comissões, depois vai para o plenário. Nesta caminhada é que o projeto, inclusive, mostra que ele vai sendo aperfeiçoado com a contribuição de outros parlamentares e da própria sociedade, ou com as críticas, que ele vai mostrando a sua viabilidade, a sua realidade. Então, o meu intento foi lançar o debate. Não tenho sozinho os elementos para dizer tudo que precisa ser feito para isso funcionar. Mas é importante esse debate, deputado, vou explicar por quê. A gente está no mundo digital e a gente permeia muito sobre isso. Tem aqui um gênio da tecnologia, que é o Tataia. Hoje, como é que funciona? Hoje, eu acho que o governo federal deu o primeiro passo com a legalização das bets. Então, isso, já é um passo importante. Já é um passo importante. Você sabe quem é quem no jogo, né? Posso cobrar, posso fiscalizar. O cara tem que aportar uma grana muito forte para ter aquela concessão. 30 milhões. Que não é barato, não é 30 pouco. milhões são 30 milhões. Mas qual é o grande problema? As big techs, elas não fornecem informações necessárias. É sobre isso que eu acho que a gente tem que discutir. Por exemplo, é inadmissível uma criança de 12 anos tendo acesso a conteúdos sexuais no Quai. Pronto. Tem uma série do Netflix que, inclusive, sexta-feira, o doutor Eduardo Moita vem para falar, chamada Infância, que tem revolucionado as famílias do mundo inteiro. E aí, Edson, você coloca um tema que eu acho que é um tema extremamente relevante, que o Congresso Nacional está fugindo da sua responsabilidade de tratar do assunto e deixando para o Supremo, que é a história da regulamentação das redes sociais e da responsabilização
das Big Techs, também por aquilo que se publica através delas, sem que elas estabeleçam um mecanismo de mediação e de moderação. O Congresso está negando isso por uma questão inteiramente política, dizendo que regulamentar é ferir a liberdade de expressão, quando o que nós queremos com a regulamentação é um mecanismo Não tem claro. nada a ver com limitar a fala de cada um? Não. Tem a ver com o seguinte, cada um responder pelos crimes que comete. Se comete um crime no mundo real, lá fora, na rua, tem que pagar pelo crime. Se comete um crime na rede social, tem que ter alguma lei que diga que aquela pessoa vai responder por aquele crime. E um sistema de inteligência artificial que controla milhões e milhões de informações, bilhões de informações, que decide o que é que chega na casa, no computador de cada um de nós, no celular de cada um de nós, não responder por nada do que se pratica nele, ganhando bilhões e bilhões de dólares, não é razoável. Tá aí, professor e cachorro. Hoje de manhã, eu abri, como eu faço todos os dias, eu vou lá no X para dar uma olhada no que é que está de trend, que está em top. Cara, na hora que eu abri o feed do X, tinha nada mais, nada menos do que uma cena de soldados israelenses matando soldados ucranianos. E sem nenhum tipo de filtro, nem nada. Na hora que eu vi aquilo, de 8 milhões, 9 milhões de views, eu digo, como é que isso não foi derrubado ainda? A população está doente, né, Yeltsin? O Instagram ele tem mais esse filtro de derrubar. Ele é mais rápido. O X, que é o associado lá do o Elon Musk. E o Mark Zuckerberg demonstrou claramente como é que essas redes podem ser utilizadas politicamente. Por quê? Por ocasião da história do fake news da tributação Do Pix? Do Pix. Foi o Zuckerberg que ajudou aquilo? Claro. Até então, uma filmagenzinha do deputado de Minas Gerais, que estourava, chegava a 5 milhões. Ele chegou em 300 milhões em 24 horas, meu amigo. Chegou em 300 milhões em menos de 48 horas. Isso não acontece de graça. Abriram todos os canais para ele fazer aquela lambança que foi feita a partir de um erro de comunicação que o nosso governo cometeu. E foi um erro, né? Definitivamente. Então o senhor acha que é importante essa discussão, abrir a discussão agora, entender... Abrir a discussão, estabelecer o debate, chamar para o debate os segmentos da sociedade que se preocupam com a questão da formação das crianças, a sua maturidade emocional, inclusive, e o Congresso se abrir para esse debate. Perfeito. Tendo a humildade, eu particularmente teria a humildade de dizer, olha, se o projeto se revelar inviável, não teria o menor problema de eu próprio tomar a iniciativa de alterá-lo ou de retirá-lo, se for o caso. Deputado Merlong, só para fechar aqui, o senhor é um dos grandes nomes do PT, é ouvido em quase, acho que em todas as instâncias petistas, a gente sabe que tem as alas, mas uma pergunta que todo mundo tem se feito, 2026 já é eleição, qual é o melhor vice? Eu tenho que fazer a Você pergunta. está falando do Piauí ou do Brasil? Do Piauí. O melhor vice para o Piauí seria Chico Lucas ou Washington Bandeira? Ou tem mais nomes como o próprio Noleto? A sorte não, a felicidade é que nós temos muito tempo para pensar no assunto. Não fuja! Não fuja. Que o Rafael Fonteles tem demonstrado uma capacidade de articulação muito boa, um poder de decisão muito bom, o governo com alto grau de aprovação. Isso tudo, Yeltsin, dará ao Rafael e às forças que precisam ser ouvidas a condição de decidir com tranquilidade o melhor nome. Mas é chapa pura? Você sabe, né? Mas é chapa Você pura? acompanha... Eu defendo. O senhor defende chapa pura no PT em 2026? Dentro de uma circunstância, havendo um quadro em que o Rafael continue tão bem aprovado como está, defendo chapa pura com a abertura das 2 vagas do Senado para partidos aliados. Historicamente, o vice sai da presidência da Assembleia. Seria uma possível para o Severo? Não é historicamente, porque a Regina foi... Não, eu digo do MDB. Sim. Do MDB. O vice-governador? Não, mas eu não acabei de dizer que eu prefiro a chapa pura. Para fechar, eu não posso deixar de perguntar. O senhor viu a confusão que está em Parnaíba? E os os bastidores já começam a falar, professor Tony, que o governador teria tido algum tipo de influência para receber, já que o prefeito Francisco não teria, por exemplo, atendido aos pedidos de Ciro Nogueira,
de Júlio Arcoverde, mas que, como a Gracinha falou ontem, que as portas largas teriam influenciado. Só acho que o governo teve influência nesse rompimento no aspecto de vamos receber o novo Francisco dentro do governo? Rapaz, Deputado, deixa eu só complementar, porque enquanto noticiava a notícia do hidrogênio, me chamou muita atenção o valor lá, né? E a capacidade de crescimento naquela região, que depois que chegar todo esse investimento aí de bilhões, que estão falando de 30 bilhões, né? E logo após isso teve uma confusão generalizada. Tem uma reuniãozinha já marcada. Parte da oposição lá, do governo, né? mas ainda demora um pouco esse empreendimento. Não, mas a gente planta hoje para colher depois. Deixa eu dizer, eu acho que o Rafael não teve nada a ver com isso. A política no Piauí, no Nordeste, no Brasil mostra, sobretudo no interior, mas Parnaíba é uma cidade grande, mas mesmo assim termina sofrendo a influência dessa história, que é a seguinte: é a ilusão achar que uma liderança política bem avaliada, como é o caso do Monsanto, que terminou um governo muito bem avaliado, elege um sucessor e vai poder manobrar esse sucessor. Parnaíba é uma cidade de 150 mil habitantes. O rapaz lá tem experiência, foi secretário, tem uma qualificação. Então, imagina assim, Monsanto é muito, muito popular, mas a popularidade também subiu um pouco a cabeça da família, há uma certa arrogância no meio do processo. E eu acho que a tentativa de manter o prefeito debaixo do braço não funcionou. E ele agora está declarando aí a sua... Se o Francisco Emanuel disser assim, governador, vamos bater um papo? O governador, no meu modo de vista, está aberto a bater... O Rafael não queria papo com ninguém que não votou nele até a eleição passada. De lá para cá ele está aberto para o papo com esse pessoal todo. Cachorro? E por que não com Parnaíba, né? Uma prefeitura daquele tamanho. É verdade, ainda mais com esse investimento aqui que foi anunciado. Mas não é para amanhã, moço. Não, moço, mas a gente planta é hoje. Quinta-feira receberemos aqui o governador Rafael. Inclusive, o diretor aqui quase que me ferra, porque no mesmo dia ele queria o Rafael e o Ciro Nogueira. Aí eu digo... Ia ser animado. Não, eu saía daqui. Podia deixar Rafael... O senhor vota em quem para o Senado? Já tem? Estou dialogando, naturalmente. Naturalmente eu sou da base, mas estou dialogando. Mas o seu primeiro voto? Acho que não poderá ser como foi no passado. No passado a gente não conversou com ninguém, simplesmente a gente embarcou na salada pronta. Deputado Merlong, o seu primeiro voto o senhor já tem definido? São 2 votos para o Senado. Tem, mas vou ainda deixar... É o Marcelo? Ainda vou deixar no escondido. Você acha que é errado alguém do PT, por exemplo, votar no Ciro? O quadro nacional vai ter muita repercussão aqui. Vai? Essa presença lá do Arthur Lira, do PP, que tá lá no Japão. Está no Japão, né, professor? Tanto que a semana aqui está fria no Congresso. A semana no Congresso está gelada. Porque os 2 presidentes estão lá. Os 2 ex-presidentes? E os 2 ex-presidentes, os 2 atuais. Ninguém manda em nada. É isso. Esse acordo possível, que eu acho necessário lá em Brasília, em torno de uma ampliação da base do Lula no centrão político, poderá ter repercussão política do Piauí. No Piauí? No Piauí. O PP pode participar do governo do Estado, você acha? Tradicionalmente aconteceu no passado, poderá acontecer de novo. Não estou dizendo que pode, nem que esse é o meu pensamento. Acho que na política essa é uma possibilidade. Mas dependendo da conjuntura, hoje eu vi a declaração do governador Rafael falando da foto do Temístocles com o Ciro. Ele foi bem rápido, ele deu um corte com quem? Do Temístocles com o Ciro. E aí ele teve um corte tramontina. Ele disse, se for para o Piauí Investimento, seja bem-vindo. Ponto. Prático, né? Ainda mais. É por aí? Piauí tem que ganhar, né? Fica pensando no que vai falar. Respondeu do mesmo jeito. Piauí tem que ganhar. Como é dele? E o Ciro Nogueira, sexta-feira. Rafael, quinta. Ciro, sexta. E Júlio César na segunda-feira. Essa semana será... Bem forte. Obrigado, viu, Parabéns aqui. Gostou? Gostei. Venha mais vezes. Tá bom? Venha mais vezes.